A paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. Bem-vindo mais um EBD da Escola Bíblica Dominical do Ministério DOFCA. Uma bênção de Deus perto do seu coração. Hoje a disciplina é 2 João. Vamos orar pelo nosso EBD. Senhor, abençoa a Escola Bíblica Dominical. Abençoa os nossos corações que vai receber a Tua palavra. Abençoa o nosso louvor, ó Pai. Recebe a adoração devida a Ti. E nós queremos dizer, ó Deus, que reconhecemos o Teu senhorio, reconhecemos a Tua grandeza. Sabemos que estamos no mundo, Senhor, que é regido pelo maligno, porque o sistema deste mundo é regido pelo diabo. E ele busca por meio de seus servos, seus adeptos, seus filhos, aqueles que o amam, que comete e pratica a iniquidade como ele, destruir nossas vidas por meio da defamação, da traição e de outros. Então, Senhor, nos preserve e nos guarde, porque o Senhor conhece os nossos corações e, acima de qualquer coisa, nós conhecemos a nós mesmos e sabemos que temos um estado naquele que é verdadeiro em Jesus Cristo. Ainda que o diabo queira nos sujar, Senhor, nós sabemos que estamos na Tua presença. Seja conosco, meu Pai, e abençoe as nossas vidas. Perdoe aquele homem imbecil, meu Pai, que tentou sujar o meu caráter, a minha moral, a minha reputação. Eu louvo o Teu nome, porque de maneira ingênua, Teu servo inocentemente, Senhor, brincou pensando que estava brincando com uma pessoa saudável, sadia, quando nós estávamos diante de alguém com a psicopatia terrível, uma doença das mais malignas que o ser humano pode ter, e tentou sujar a nossa dignidade, mas nós sabemos que a palavra final provém de Ti, e o Senhor é que conhece os corações. Tem misericórdia daquele homem, da família dele, guia-me pela justiça e pela verdade, seja conosco, e a Tua palavra diz que o Senhor dará o pago a cada um segundo as suas obras. Então fique nas Tuas mãos, Senhor, porque Tu és Deus. Pedimos a Ti a bênção para a escola bíblica de hoje, a Tua graça e proteção para as nossas vidas, que seja conosco. Abençoa os nossos amados e queridos ouvintes, abençoa os grupos que vão ouvir esta mensagem, receber esta mensagem. Abençoa a Tua igreja com a Tua palavra santificadora, em nome de Jesus. A disciplina hoje é 2 João. Vamos louvar ao Senhor, glória a Deus. Grande é o Senhor, a saudade do nosso Deus, seu sacrifício, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Convidamos Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Cuidamos Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e
céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra do céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra do céu. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Por ser teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bendito seja o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos exércitos. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem, tua destra reinará, Leão de Judá. Leão de Judá. E os povos verão e virão a Sião aprender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. E os povos verão e virão, se não aprender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu
poder. Podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nosso Pai, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Estamos num tempo aqui no Rio de Janeiro muito seco. Muito seco. As autoridades têm dito para beber água, é verdade. Tu fala um pouco, parece que dá uma sequidão. E nós estamos aqui hoje na nossa EBD. Quero aproveitar o ansejo do início da nossa EBD e convidar você para fazer parte do nosso projeto de missões África. Nós agora estamos construindo a igreja em Mafambice, terminando do pastor Adão Agostinho, e iniciando a construção da igreja em Malawi, do pastor Elise Manuel, que é pastor e missionário ali em Malawi. Nós estamos trabalhando no momento com os pastores locais. Breve, em nome de Jesus, nós enviaremos os nossos missionários para essas regiões, onde também provavelmente faremos casas pastorais e as nossas congregações, para podermos também, junto com eles, abençoar aquela região que nós já estamos ali abençoando no poderoso nome de Jesus. A nossa igreja ela é pequena em tamanho, mas grande em seus feitos. Alguém chegou para mim e falou: Pastor Américo, eu só acredito porque eu estou vendo, porque se alguém me falasse eu não acreditaria. O Senhor, com a sua igreja ainda começando, com a quantidade de membros que o Senhor tem e alcançar o êxito que o Senhor está alcançando dentro do projeto de missão, a qual eu ainda não vi igrejas grandes com mais de 40 anos alcançar esse êxito tão glorioso. Por que isso está acontecendo? É pela sabedoria do pastor Américo? Não, é Deus que está trabalhando. Tudo que tem sido feito, o Senhor tem feito. O Senhor tem dividido a glória dele comigo e eu retribuo essa honra a ele. Ele é o autor disso tudo, é ele que traz o recurso, ele que desperta o coração das pessoas, e eu convido você para fazer parte desse projeto. Convido você a se tornar parceiro desse projeto, como o nosso pastor Josué Ferreira, da Igreja Repartido Pão, tem feito. Ele faz os cultos de missão dele, recolhe oferta, envia para o projeto, e nós enviamos aí para o povo. Esse mês vai vir uma grande bênção da parte do pastor José Ferreira, um dos membros da igreja dele, deu uma oferta expressiva para a igreja de Malawi, para a fabricação de tijolos de concreto, para que a igreja possa se erguer. E é uma bênção saber que nós temos pessoas que nós podemos contar com essas pessoas, porque têm um coração sensível. Deus move o coração dessas pessoas para nos ajudar. E se você quiser fazer parte, venha fazer parte com a gente. Nós temos, atualmente nós estamos construindo 2 igrejas e temos 3 igrejas dentro do projeto de sustentar na missão, que a igreja Dófica também ela faz parte deste projeto. Nós começamos a melhorar a nossa igreja, já colocamos aí o nosso nome provisório, antes de fazer o nosso documento, que já está tudo encaminhado,
já estamos aí com o nome da nossa igreja, já estamos mostrando, não estamos falando de fé, estamos mostrando a fé. A fé tem sido grande, tem sido poderosa, temos igrejas em Mafambise, não espero gratidão de ninguém, mas eu sei que Deus vai nos recompensar, porque a Deus a honra, a glória e todo o louvor. Hoje nós vamos continuar com a nossa EBD em João. Já falamos na semana passada 1 João, hoje vamos falar de 2 João. Você pode abrir a sua Bíblia no segundo livro de João, a epístola, que é pequena, né? Provavelmente, não sei o tempo, mas provavelmente vai dar para dar a primeira, a segunda, vai dar para dar a segunda e a terceira João. Se der para dar a terceira, nós vamos dar hoje. Aí fechamos aqui o pacote João e vamos passar para Judas, né? Então, estudamos a primeira epístola de João e pudemos contemplar como João estava preocupado na edificação da igreja. A segunda carta de João é um dos livros mais curtos em todo o Novo Testamento. João escreveu para alertar a senhora eleita e seus filhos sobre os falsos mestres da época. Essa carta mais parece uma síntese da 1 João, embora seja mais pessoal. João é a semelhança de Pedro. 1 Pedro 5:1 se identifica como presbítero. João, segunda epístola de João, versículo 1, presbítero João, presbítero a senhora eleita e aos filhos a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Quem é essa senhora eleita? Quem é essa senhora eleita? João não falaria isso de uma pessoa, de uma mulher, porque ele sabe que todos são eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do cosmos. João, ele não precisou de... Hoje as pessoas ficam querendo dizer que era uma pessoa específica, particularmente de João, não tem nada a ver. Se você pegar o capítulo 1 de João, ou seja, o versículo 1, e você pegar no mesmo capítulo, que só tem um capítulo, o versículo 12, você vai ver assim, ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, está vendo? Está no plural, conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Aí vai dizer aqui, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Está entendendo o que ele está falando? João está dando a saudação à senhora eleita. Quem é essa senhora eleita? É a igreja. E os filhos da tua irmã eleita, quem é o filho da irmã eleita? A igreja que João está redigindo, entendeu? A igreja que João, está dirigindo, pastoreando, ela é a irmã eleita, chamando a outra de senhora. João faz um trocadilho de palavra, chamando a senhora, ou seja, a igreja o povo daquele lugar. Algumas pessoas dizem que foi uma pessoa específica. Não, João escreve diretamente para a igreja em um todo, e ele trata como senhora, porque ele respeita a esposa de Cristo Jesus, ele mostra o respeito, e ele diz, os filhos da tua irmã eleita. Por que irmã? É irmã na fé, é irmã porque também serve ao mesmo Deus, é irmã porque está no mesmo propósito, no mesmo espírito de senhora. É o meio de ele se dá ele desce na humildade e chama a outra igreja de senhora, está acima até mesmo dele. João, ele é uma pessoa humilde, uma pessoa inteligente. Tem pessoas que gostam de filosofar e gostam de dizer, não, João está chamando uma senhora específica. Não é senhora específica, é a igreja. É só você pegar o versículo 12 e o 13 e você vai entender. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Está falando para quem? Para a senhora, para aqueles que compõem esse corpo dessa senhora. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúda. Quem é irmã? Quem é irmã? É outra igreja. É outra igreja que é irmã, que é a senhora também, que também é esposa de Cristo, a qual João está presidindo, que nós sabemos que a igreja que está em Éfeso. Então, nós sabemos que ele escreve a uma igreja específica ali da sua proximidade da Ásia Menor, que ele tinha
domínio sobre aquela igreja, né? Vamos ter uma visão panorâmica de 2 João, faz parte do grupo das epístolas gerais. O autor é o apóstolo João mesmo, data em que foi escrito em 85 a 95, local Éfeso. O alvo, a senhora eleita, é a igreja de Deus, que é a senhora eleita. Versículo-chave, João, versículo 9 e versículo 10, que diz assim: todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanecer, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Ou seja, não devemos tratar bem os hereges. Herege não tem conversa de bom tratamento. Para o herege é o cajado. A vara é fininha, é para a ovelha. Agora, para o herege é o cajado, que é pancada forte. Tem que bater neles de pau de quina, como dizia um amigo meu. Porque só a palavra de Deus para consertar o coração de um herege. Deus abençoe o nosso pastor José Ferreira, está assistindo. Estamos em 2 João. Então, nós estamos vendo aqui o versículo-chave. Não tem conversa com os hereges. Herege, você prega a verdade para ele, ele precisa de se converter. Com dureza, com força, com intrepidez, mas com carinho, com amor. Não é com soberba e ignorância também. Expressão-chave, a verdade e os falsos mestres. Saudações, vamos ver aqui do versículo 1 ao 3, é a saudação do apóstolo João, a igreja eleita, a senhora eleita. Andar na verdade, versículo 4, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos. Olha como você vê que ele está falando com a igreja por causa do versículo 12 e 13, e você vai fazendo um conjunto de informação, você vê que ele está falando, filho aqui é os membros da igreja de Cristo, de encontrar dentre os teus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Ou seja, ainda que os antinomianos estavam lá tentando macular o evangelho, ainda que os gnósticos estivessem lá tentando destruir a santificação que a palavra promove, esses dois grupos heréticos estavam ali naquela região da igreja de Éfeso e deram muito trabalho para os apóstolos, porque os antinomianos acreditavam que temos que aceitar Jesus como Salvador, a fé para aceitar Jesus, mas não devemos dar atenção aos padrões morais da vida, o cara para beber, prostituir, fazer o que quiser, o importante é você professar Jesus e dizer que Ele é teu Salvador e ter essa fé, não é como você vive, porque o corpo para nada presta. Então a ideia dos antinomianos, né? E a ideia dos gnósticos era próxima, era igualzinho, porque os gnósticos acreditavam que o corpo não valia a pena, o corpo era impuro, e Deus vai fazer, vai provar isso ao contrário, que vai pegar uma mulher e vai fecundar nessa mulher o óvulo e vai trazer um homem, participante da carne e do sangue, para que ele pudesse ser o Salvador. Então Deus prova por meio da santificação que não há impureza na carne, a não ser pela prática do pecado. Então os gnósticos, eles eram esotéricos, eles tinham um misticismo tremendo e pregavam isso na igreja de Cristo. João teve que combater esse tipo de heresia com a palavra de Deus. Hoje não está diferente. Hoje o espírito da pitonisa de Endor, o espírito da moça de Filipe está dentro da igreja, as pessoas não conseguem ver isso. Há um misticismo, uma adivinhação o tempo todo. As pessoas, não sou contra a profecia, que eu tenho o dom de profetizar, tenho o dom de visão, tenho o dom de revelação. Não sou contra essas coisas, eu falo logo porque Deus me deu o dom. Eu sou contra o que as pessoas fazem dentro da igreja. Meninice. Não adianta, você profetiza... Meninice. Já vi pessoa profetizar 5, 4 vezes para a mesma pessoa e nada acontece, é uma mentirada danada. Então, eu creio que quando Deus fala, Deus não muda, nele não há sombra de variação. Falou o Senhor, cumpriu-se a sua palavra, porque a palavra de Deus não volta para a sua boca vazia, ela cumpre o propósito a qual ele enviou. Todas as vezes que Deus me usou para as pessoas, Deus tinha um propósito.
Deus me usou há pouco tempo aqui nesses bancos para uma pessoa que sentou aqui. Deus falou para ele, ó, dá-me o teu coração. Aí eu fiquei pensando, por que Deus está pedindo o coração? Porque Deus quer o coração. Porque ele está totalmente perdido. Aí eu estava iludido, entendeu? E depois Deus me mostrou. Porque eu falei, poxa Senhor, no começo eu até fiquei com a minha mente embaralhada, porque o Senhor me usou, mas eu fiquei olhando assim, eu falei, que coisa é essa? Mas depois as unhas foram mostradas. Por isso que Deus pediu o coração, ou seja, o interior está imundo, está sujo. Então, nós temos que nos acautelar quanto ao domínio e o poder da sedução do pecado, porque muitas das vezes está dentro da igreja. Se você não abrir o olho, você vai ficar escutando o espírito da menina de Filipe, da pitonisa de Endor. Fala, meu irmão. A profecia, eu sei que o senhor deve concordar comigo, a profecia, a gente, o profeta, a gente pode até julgar, mas a profecia não, né? Não, você pode julgar a profecia, o profeta não. O profeta é de Deus. A profecia nem sempre é de Deus, por isso você pode julgar. Agora, se o profeta que está profetizando não profetiza por Deus, ele tem que abrir o olho, porque a Bíblia diz que esse profeta é digno de morte. Ele tem que estar reto. Tem que ser reto. Tem que estar reto. Tem que estar reto na palavra. O homem não é perfeito, mas ele... Isso, ele tem que estar seguindo a obediência. Isso, ele alcança a retidão por meio da palavra. Não há crente perfeito, não há homem que não peque. O único homem que não pecou foi Jesus, só. Todos os homens são pecadores. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que estar firme no propósito de servir ao nosso Deus, quanto à esperança que Ele tem nos dado na sua palavra. Andar em amor, do 5 ao 6. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nós amemos aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, este mandamento, como viste desde o princípio, que andeis nesse amor, ou seja, amai-vos uns aos outros. João sempre falou para o homem estar ligado no amor pelo próximo. O amor pelo próximo, ele impede o crescimento e a força, a sede do pecado sobre a vida do ser humano. Então, o que é que nós temos que fazer? Presença dos falsos mestres, andar em amor, que quando andamos em amor, andamos nesta palavra. Os falsos mestres não têm. Se a tua igreja for a igreja que a palavra está presente nela, a palavra está firme no coração das pessoas, não tem como os falsos profetas, falsos mestres e falsos crentes permanecer. Porque o impuro não permanecerá no meio do puro. Porque hoje você vê tanta impureza no meio da igreja, que às vezes as pessoas, às vezes o pastor está em retidão, está em vida de santificação, mas às vezes tem muita gente ali que está na impureza e as pessoas estão se escondendo, uma se escondendo atrás das outras, que uma protege o pecado das outras. Pastor, você já viu isso já? Eu já fico coberto, um encobre o pecado do outro e fica protegendo o outro. Eu fico assim, Jesus, eu vim de uma igreja, eu passei em duas igrejas grandes, eu vi tudo isso lá, eu notei todas essas coisas, e as pessoas sabem do pecado, às vezes até do líder, conhece o pecado, conhece a abominação, mas ela continua ali. Eu conheço gente assim. Eu também, eu conheço, e ela continua ali, e se você for falar alguma coisa, ela não permite que você fale nada, porque não, aí vem com aquela conversa fiada, não, vai escandalizar a igreja. Quem vai escandalizar a igreja? Já está escandalizada, o diabo já está lá, e às vezes a pessoa não quer abrir a boca, meu irmão. É aquilo, tem hora que é o tudo ou nada, ou é de Deus ou não é, meu filho. Alerta contra os falsos mestres. João, versículo 10 e 11, que diz assim, se alguém vier convosco, nós já lemos, não trazendo a doutrina de Cristo, traz outro ensino, não recebais, nem o saudeis, nem recebe em sua casa, porque senão você vai se tornar conivente com a falsa doutrina que ele prega. Você vai estar dizendo que é legal aquilo que esse irmão faz, você vai estar assinando embaixo daquilo que ele ensina. E hoje, aonde mais tem a falsa doutrina hoje, por incrível que pareça, no meio pentecostal, eu vejo pastores que metem o pé pela mão, aqui é escola bíblica, lugar de aprendizado, aí vai para cima de púlpito. Irmão, quem aqui tem o Espírito Santo? Parece que ele é o creme da cocada. Aí eu fico,
Rapaz, eu fico assim, ó, Jesus, eu fico, meu Deus, eu não estou ouvindo isso. Não está acontecendo isso, Espírito Santo. Aí o povo sem conhecimento, sem estudo, sem palavra, levanta todo mundo a mão. Aquele bando de crente, tudo sem doutrina, tudo sem ciência da palavra, levanta a mão. Eu não tenho o Espírito Santo, eu fico olhando assim. Um dia eu fiquei olhando, eu falei, irmão, baixa a tua mão. Não, pastor, eu não falo em línguas. Eu falei, quem disse para você que só falar em língua significa que tem o Espírito Santo? Está cheio de irmão aí que fala em língua, odeia, pratica o pecado, caloteiro, cético, malandro, mentiroso, e vai para frente da igreja, blá 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 blá. Irmão, vai acordar do sono indolente. Falei, ó, Espírito Santo te dá poder para evangelizar, te dá poder para ser testemunho do Cristo, te dá poder para enfrentar o mundo, te dá poder para amar, poder para se santificar. A língua, que é o sinal, uma das evidências do batismo com o Espírito Santo, uma das evidências do batismo do Espírito Santo, ela é dada para sinal para os não crentes. A Bíblia fala isso. Que quando a língua é falada no culto, não é sinal para a igreja, que a igreja sabe que a língua é o menor dos dons, só é edificante se houver interpretação. Qual é o maior dos dons? Amor. É o amor, a perseverança. Vai lá em Gálatas 5 e vê lá assim, mais um fruto do Espírito. Lá não tem nem falar em língua, não tem. Lá só tem fruto de quem tem o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, aprenda as Escrituras. Mas o fruto do Espírito é amor, benignidade, longanimidade, perseverança. Aí diz assim, ó, contra essas coisas não, lá nem fala em língua, não fala eu batismo em língua, não fala. Por que não fala? Porque não é algo primário, é secundário. Sim. Que adianta o cara ser batizado do Espírito Santo, não ama, não é longânimo, não é benigno, com esse pastor que é pior do que uma topeira na ignorância. Ele não tem amor, ele não tem mansidão, ele não tem domínio próprio, ele não é uma pessoa temperada, ele é estúpido, ignorante, arrogante, prepotente, pensa que é dono da igreja. Com esses pastores assim, presidente, conhece? Aí eu fico olhando assim, eu falo, será que a igreja... Será que os irmãos carregam a Bíblia verdadeiramente nas mãos e leem ela? Porque se lê, né? Vamos ver aqui. Olha só, abre a tua Bíblia aí, meu irmão, você que está comigo. Você vai abrir a sua Bíblia aí, né? Vamos lá. Abre a Bíblia aí para aprender. Ah, pastor Américo, para aprender, irmão. Escola bíblica é isso, né? Escola bíblica é para aprender. Ah, pastor, não aprende. Aí Gálatas 5, vamos ver, né? Gálatas 5, né? Mas, aí diz assim, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha, a igreja, a senhora eleita aqui, ela tinha alguns que estavam vacilantes, mas ela tinha alguns que estavam firme na verdade, firme na palavra. E ele diz assim, Pai do Senhor, minha irmã, ele diz assim, ó, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Se você ler na sua Bíblia, o espírito aqui está em letra maiúscula, grande, ó, grande, maiúscula, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? A carne cobiça contra o espírito, letra maiúscula, e o espírito, letra maiúscula, contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sós guiado pelo espírito, letra maiúscula, estáis debaixo da... Mas se sós guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Lei aqui é o que? Domínio do pecado. Você não está debaixo do domínio do pecado. Mas se sós guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas e são. Aí vai falando, ó, impureza. É difícil de aprender isso. Olha, igreja, João está chamando a atenção da igreja para permanecer firme, resistindo à falsa doutrina.
E eu disse que uma das maiores falsas doutrinas hoje no mundo evangélico, no meio dos pentecostais, é sobre o Espírito Santo. O cara chega na igreja, quem tem o Espírito Santo aqui? Metade da igreja fica com a mão abaixada. Meia dúzia de gato pingado levanta a mão, porque ele fala em língua, ele acha que ter o Espírito Santo é falar em língua. É mentira essa doutrina, não tem respaldo bíblico. Olha Gálatas 5, ó. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha só, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Esses são o que? Os frutos da carne. São crentes carnais que tem dentro da igreja, que praticam tudo isso, às vezes por debaixo dos panos, às vezes na falsidade, no mundo. Estão aí enganando e sendo enganados, são os enganadores dentro da igreja. Aí a palavra de Deus em Gálatas vai dizer assim, ó, agora aqui, ó, mas, olha só como o apóstolo é, olha que maravilha. Eu vou ler isso aqui e depois eu vou perguntar, você tem ou não tem o Espírito Santo? Mas o fruto do Espírito é falar em línguas. Vê se na tua Bíblia está assim. Não está. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não fala em falar em língua. Contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciência. Se vivemos em espírito, ó, letra maiúscula, andemos também em espírito, letra maiúscula. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Agora eu vou fazer aí pergunta para a igreja. Quem aqui tem o Espírito Santo? Levanta a mão. Ah, todo mundo levantou a mão, porque entendeu? Você não precisa falar em língua para dizer que tem o Espírito Santo. Quem fala em língua é porque ele buscou essa manifestação na sua vida de maneira a se exteriorizar. Por exemplo, eu fiquei 10 anos batizado com o Espírito Santo e nunca falei em língua, porque quando as línguas vinham na minha mente eu travava, porque eu fui ensinado que quando você era ser batizado com o Espírito Santo, tu dava um choque, era um estremelixe, ele ficava tremendo, não tinha domínio nem da tua boca, e Deus falava na tua boca. Pura mentira. Um dia um presbítero chegou e falou assim, presbítero Azeredo, tenente da PM reformado, falou: meu filho, ninguém prega com a autoridade que tu prega, ensina com a autoridade que tu ensina, se não tem o Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Eu estava lá vendo você lecionando e eu vi as línguas descer sobre você. Por que você não falou? Eu falei: presbítero, veio até na minha mente, mas eu não falo, que eu estou esperando aquele choque poderoso. Ele: não, meu filho, fala a língua. Aí eu olhei para ele: fala, meu filho, você é cheio do Espírito Santo. Aí foi quando eu peguei minha família um dia aqui, fui para um lugar onde eu costumava orar, fui para um canto, comecei a falar: Senhor. Aí quando aquela língua veio, eu comecei a falar, irmão, foi maravilhoso, porque quando eu soltei, mas pastor, começou a vir. Porque o senhor é sincero, o senhor aí, agora tem muita aí que quer falar em língua, mas não está na retidão que Deus, que a palavra de Deus sobre ele. Por quê? Porque o senhor está na retidão, o senhor está de acordo com a Bíblia, com a palavra. Mas tem muitos aí que não estão de acordo com a palavra, não está na retidão. Com certeza. Agora, o que eu quero falar para os irmãos? O cuidado é esse. Foi bom o irmão falar isso, porque vem a ideia geral do povo. Não existe esse negócio, não, irmão, ele fala em língua porque ele está na retidão. Não existe. Uma vez que Deus te batizou, é como se fosse... alguém te dá uma chave, você tem uma casa, é tua para entrar, tá lá, mas você está preso dentro dela. Vê se a irmã vai entender, vocês vão entender. Você está preso dentro dela, você sai e entra da tua casa pela outra porta, mas tem uma porta que você precisa de abrir para poder usar ela, mas está fechada. Assim eu falar em língua, o Espírito Santo está em você, os dons são manifestos, veio de serviço, de amor, de esperança, de longanimidade, benignidade, de santificação. Mas eu falar em língua, você ainda não pegou, você não conseguiu abrir essa porta para você. O dia que o Espírito Santo te der a chave, o Espírito Santo deu o quê? Fala, chave. Então, ficou na mão de quem? Fala, na minha mão.
Ele vai tomar essa chave sua? Não, está na tua mão. Aí você vai lá e abre a porta do falar em língua. Uma vez que você abriu a porta, a chave é tua, está na tua mão. Quando tu quiser falar língua, você vai falar em língua. Eu já vi crente desviado ligar com Deus e começar a falar em língua. Aí eu olhar assim e falar, rapaz, e nessa época eu era batizado do Espírito Santo. E ele falou para mim, não, rapaz, você não precisa estar na igreja e falar em língua, não. Uma vez que Deus te deu o dom, já era, é teu. A Bíblia diz que os dons, são irrevogáveis, e é verdade. Você abre a porta, você começa a falar em língua, porque você já ama, você já é longânimo, você já é benigno, você já se santifica fervorosamente. Quem é que está fazendo isso, segundo a leitura de Gálatas? Aquele que anda na prostituição, na lascívia, no roubo, na mentira, é porque o diabo está nele. A ideia de Gálatas aqui é essa. Agora, aquele que se santifica, longânimo, benigno, compassivo, ama, o Espírito Santo está nele, é o Espírito. Pode ler lá que sempre letra maiúscula, o Espírito está nele. Então essa igreja de João estava cheia do Espírito Santo, sendo bombardeada pelos falsos mestres, que traziam essas ideias, semelhante a essas ideias novas de hoje. Aquele que tem o Espírito Santo, meu querido, a Bíblia diz que quem converte o indivíduo é o Espírito Santo, que convence da justiça, do pecado, do juízo. Não é as belas palavras que nós falamos que converte as pessoas, é o Espírito Santo. Uma vez que ele converte, ele permanece na boa obra que ele se inicia, levará até o fim da transformação da vida desse indivíduo, para a glória e honra do nome do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Ninguém fala língua porque é perfeito, não. Falamos língua porque nós somos retos, não perfeitos. E às vezes a pessoa está no pecado e está profetizando. Eu conheci um montão assim, todo torto, todo errado, falando coisa errada, vivendo em adultério, prostituição, e profetizava para as pessoas. Eu olhava para o camarada assim e falava, Jesus, né? É o caso do pastor Américo, né? Eu fui numa lojinha fazer uma compra para mim, comprar alpiste, né? Milhozinho picado. Aí eu cheguei na loja, eu pensei que estava entrando dentro de algo civilizado. Tinha câmera, eu vi as câmeras. E fiquei no meio do salãozinho assim, que a loja é pequenininha. Deve ter 3x3 no máximo, se tiver. Bem pequenininha. Eu fui para o meio do salão e comecei, oi gente, alô, oi gente, cadê a pessoa? Olá, estou aqui. Não aparecia ninguém. Eu falei, Jesus, tanta mercadoria aqui, vão roubar. Eu olhei para a câmera e brinquei, peguei o negócio e fiz assim, vou roubar, tá aqui parado e tal. Botei lá para quê que eu fui fazer isso? O filho do diabo pegou esse e botou aí num grupo desse aí, dizendo que eu estava afanando. Da outra vez eu fui, eu não tinha visto, conversei, não sei a ordem dessas coisas, conversando com a filha do indivíduo, e ela disse para mim, meu pai, eu falei assim, por que você coloca essas coisinhas pequenas aqui, à altura das crianças pegar? Aí ela, não, se pegar, se os garotos vêm aqui se pegar, o meu pai bota bem no grupo, para todo mundo ver. Aí eu olhei, que é isso, minha filha? Falei, tão fácil, ela aqui, 1,5 metro de distância de mim, falei, tão fácil uma criança de 10, 15, 16 anos, que ainda não tem uma mente formada, vir aqui pegar e botar no bolso, fazer isso. Tá entendendo? Eu olhei para ela e falei, tão fácil, mas botei no lugar de novo. Aí depois você vai escandalizar essas vidas. Vale a pena você fazer isso de propósito? Falei, teu pai está se colocando no lugar do tentador, entendeu? Fazer as pessoas pecarem. É isso que o teu pai está fazendo? Isso é errado. Mas o pai dela estava atrás da janelinha me ouvindo. Aí eu comprei as minhas coisas, paguei tudo e fui embora. Depois ele foi, recortou só esse pedaço de eu falando com a menina e botou também, como se eu estivesse apanhando. Olha a minha cara de preocupado com ele. Olha a minha cara de preocupado. Se eu entrar no chiqueiro, eu sou ovelha. Ainda que eu suje o meu pé na lama, eu continuo sendo ovelha. Mas o porco que está lá continua sendo porco para o resto da vida, ainda que ele queira parecer ovelha. Está entendendo? Vai ser sempre porco. E eu vou continuar sendo ovelha, ainda que ele me suje de lama. Então, eu prefiro ser ovelha do Senhor. Pode me acusar, pode abrir a boca e falar, porque Deus sabe e eu me conheço. Eu sei aquilo que eu fiz. E essa semana, depois que eu soube de tudo, eu fui lá, voltei lá. Comprei meu material todo e fiquei olhando para o indivíduo. Tá aí no meu... Tudo que eu pago no cartão. Fiquei olhando, minha irmã, a senhora sabe que o camarada teve coragem de fazer? Um cara formado, inteligente. Eu comprei R$50 de mercadoria. Qualquer analfabeto faria aquela conta em menos de 1 segundo.
Aí ele deu 40 reais. Aí eu olhei para a cara dele, fiquei olhando para a cara dele, já sabendo que ele está me sujando, olhei para a cara dele e falei assim, olha, deixa eu dar uma olhada aí na sua conta, tranquilo. Aí eu falei, porque tem alguma coisa de errado. Ele, peraí, dá 50 reais, dá 50 reais. Aí eu peguei o cartão, falei, passa o cartão, é débito, eu vou pagar no débito, e falei para ele, nunca eu peguei nada de ninguém, fico nada de ninguém. Ele ficou me olhando assim, eu não pego nada de ninguém, não preciso disso, não tenho esse hábito. Para ele perceber o tamanho do pecado que ele cometeu contra alguém que nunca fez mal a ele. Está entendendo? Então, você entra na casa, no chiqueiro, o porco continua sendo porco. Você pode passar com a manada, um rebanho de ovelha, né? No chiqueiro, o porco que está lá continua sendo porco e as ovelhas continuam sendo ovelha. Então, você não deve, como diz assim, não vou fazer nada, Deus é que é o Senhor que julga todas as coisas, Ele vai agir por nós, não estou nem aí. Quanto mais Ele fez, mais Deus me abençoou, mais Deus me prosperou, mais Deus me deu condição, ou Deus pegaria e faria acontecer tudo o que está acontecendo, porque eu sou malandro, ladrão, 71, estou aí enganando todo mundo. Vai procurar, aí as pessoas não medem as coisas, aí sai, eu viu, mas como que tu viu? De que maneira que tu viu? Tu viu um pedaço. Eu desafio ele a botar tudo na internet, bota tudo para ver quem está errado, tá entendendo? Mas o sujo não vai fazer, e para que se coloque tudo, eu tenho que entrar em juízo. Eu vou entrar não, deixa que Deus vai julgar entre mim e ele, que o Senhor é o justo juiz. Então vamos lá, segundo João, segunda João, em uma sentença, João adverte contra os falsos mestres que negavam a pessoa de Cristo pela sua falsa doutrina, né? Numa época em que as estradas romanas facilitavam as viagens seguras, graças à Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era soldado armado por todo lado, fez coisa errada, Roma mandava matar, morria na hora, ainda colocavam pendurado numa madeira para servir de exemplo. Era comum cristão viajante se hospedar na casa do outro cristão, especialmente quando a maioria das pessoas da época era muito sujas, né? Infestada de inseto, né? Especialmente quando a maioria das pensões da época era muito suja e infestada de insetos. O problema é que falsos mestres se aproveitavam disso para difundirem falsas doutrinas. Por isso que João vai falar assim, não receba ele em vossa casa. Porque recebeu em casa, o cara senta lá, igual aquilo que eu falei com os irmãos uma época atrás, senta lá, aí você vai botar a janta, o almoço, aí vem com aquela bisteca bem feita, cebolada, gostosa, cheirosa. Ele não, eu não como carne de porco, que é pecado, porque está escrito aqui na Bíblia, aí pronto, o irmão com pouco entendimento, quando ele for ver, ele já está preso na falsa doutrina. É pecado? Então compra um pernil para mim, manda para mim. Pode comprar um pernil já assadinha, manda assar ali no craque do pão. Que eles também, quando eu for comer, eu vou mandar, convida também. Vou convidar o irmão para a gente comer esse pernil. Não, breve a gente vai fazer um churrasco. Né, irmã Denilda? A gente vai comer um pernilzinho assado. Vamos comprar aí umas picanhas suínas. Eu gosto muito, uma picanha suína, uma alcatra suína no churrasqueiro é maravilhoso. O limãozinho em cima. Oh, Jesus da glória! Os falsos profetas gostam de fazer isso, os falsos mestres. A segunda carta de João é uma confrontação à heresia da sua época, que cercavam a região de Éfeso. Revela o zelo apostólico pela verdade e pureza do Evangelho e Cristo, né? Fosse uma igreja ou uma pessoa que recebeu a carta, foi fortemente estimulado a viver a sã doutrina, ou seja, a ideia da segunda epístola de João é fortalecer a igreja a viver na sã doutrina. O que é a sã doutrina? Pastor Américo, irmão, a sã doutrina está aqui. Tem irmão que pensa que doutrina é aquilo que o indivíduo fala, como legalismo religioso. Irmão, não come carne de porco não, porque é pecado. Isso é judaísmo. E Paulo resistiu judaizante, porque a doutrina judaica tem valor nenhum para a doutrina cristã. A doutrina cristã está em outro patamar, em outro padrão. Quanto a doutrina judaica escravizava pelo seu legalismo,
A doutrina cristã te traz liberdade para você viver a vida intensamente em Cristo Jesus. Então você comer uma bistequinha de porco não faz mal, uma linguicinha de porco. Quem não gosta daquela linguicinha calabresa, né, irmão? Cortadinha, fininha, cebolada num arrozinho. Aquela fininha de porco também. É, aquela fininha. Fritinha. Quem não gosta, não é uma benção. Quem não gosta de comer um pernilzinho, né, que chega até parece um presunto quando ele vem bem, que a pessoa sabe fazer, fica delicioso. Farofa, então são essas coisas. Aquele bem cortadinho, como é que é o nome? Que faz, não é? Farofinha gostosa, é uma benção. Então, Um baconzinho. aquele baconzinho defumado no feijão. Oh, Jesus, com alho, é uma benção, né? O pastor Josué está assistindo. Ele é o cozinheiro de mão cheia, ele e o cunhado dele, são bênçãos na cozinha. A gente vai lá, chamar. Então, vamos ver aqui, ó. Ponto 4, os falsos mestres estão no mundo, estão por aí espalhados, e principalmente dentro da igreja, versículo 7, que diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo, ou seja, era o povo, os gnósticos e os antinomianos e algumas outras doutrinas que tinham na época que queriam criar coisas mirabolantes. Eles não se satisfaziam com o que a Bíblia ensinava, eles queriam criar caramiolas para o povo seguir. Paulo diz, ninguém, isso aqui, abre a mente, que ninguém vos assenhores de vós, ou seja, os torne senhor de vocês, dizendo que deveis comer, vestir, onde ir, quantos passos devem andar, o dia que tem que guardar. Paulo fala isso, que ninguém vos assenhore de vossas vidas, colocando limite para vocês, não coma, não beba, não guarde dia tal, guarde o dia tal, faça, Paulo diz, sai fora disso, essas coisas têm aparência de santidade, mas quanto poder, a resistência ao pecado não tem valor nenhum. Paulo está dizendo que só tem valor aquilo que te dá poder de resistir o pecado. O que te dá poder de resistir o pecado? A palavra da santificação. Não, o senhor falou mesmo aquela religiosidade de uma pessoa que você estava falando de Jesus Cristo, o verdadeiro. Aí ele falou assim, não uma religião que eu estou, se o senhor falar, minha esposa me larga, porque não, olha só. É isso aí. Onde Deus está nisso aí? Eu converti um testemunho de Jeová, que ele foi trabalhar do meu lado, ele passou 1 ano pregando o Jeová dele para mim. Aí quando, uns 6 meses mais ou menos, eu olhei para ele e falei assim, quando eu pregar para você, você vai se converter, rapaz. Ele, não, eu vou usar a tua Bíblia. Vou usar a tua Bíblia. Aí não, a minha Bíblia, a tua Bíblia mesmo, vou usar ela. E você vai querer. Aí eu peguei uma Bíblia que eu gostava muito, que eu tinha de capa azul, da Edições Paulina, que aquela é melhor ainda, né? A Bíblia é católica, mas é melhor ainda. Lá tem um livro de Tobias, etc., os livros apócrifos, né? Que a igreja cristã evangélica não aceita, mas quanto aos escritos ali, quando lê o Evangelho de João, é melhor do que a nossa. Eu tinha como estudo. Aí eu tinha lá, você é evangélico, você na época era da Assembleia de Deus, você é da Assembleia de Deus e está com a Bíblia católica. Eu falei, mas aquela ali é que é boa, rapaz. Eu gosto daquela ali. Aí eu não entendo, você é da Assembleia de Deus com aquela Bíblia da Edição Paulina ali. Eu falei, mas eu gosto dela. E quando eu ia para a igreja, eu levava a minha Bíblia a Thompson, então, anotada, ou então a Pentecostal que eu tinha, e tem a apologética também. Aí eu falei, mas eu tenho outras, só que ele não viu essas outras. Aí quando eu enjoei de ouvir o jovismo dele, eu falei, agora eu vou pregar para tu, me dá tua Bíblia aí. Aí eu falei, quantos Deus tu crê? Ele falou, em um só. Eu abri a Bíblia no Evangelho de João capítulo 1 e falei, lê aí para mim. Você não falou que você é interpretador de texto, você entende hermenêutica, exegésia e tal? Então lê aí, ele diz, no princípio era o verbo e o verbo era um Deus. Eu falei, quantos Deus tu diz que existe? Ele, um. Eu falei, por que o artigo definido era um Deus aí? Agora eu quero que você me diga quantos Deus tem nessa tua Bíblia. Ele olhou, não, peraí, eu falei, lê de novo. Ele leu, eu leio de novo. Ele leu 3 vezes para poder entender o que eu falei. Quando ele entendeu, ele, não, pega a tua Bíblia lá. Eu falei, vou pegar. Aí dei na mão dele. Ele abriu, eu falei, aí está fiel ao original, a tua não está não. Ele, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aí eu, tá vendo aí?
Tá vendo aí? Aí, não, eu falei, agora, não, nunca tinha reparado nisso. Eu falei, porque você sempre leu essa Bíblia tua aí, que é adulterada. Aí ele, não, pera aí, eu falei, vou. Aí, então deixa essa outra Bíblia aqui. Eu comecei a evangelizar ele. Aí comecei, um mês evangelizando ele, ele chegou perto de mim, eles, por vontade dele, como é que eu faço para aceitar esse Jesus teu? Aí eu falei, eu vou orar por você aqui, eu orei por ele, para Deus escrever o nome dele no livro da vida. Ele, eu posso ser igual Gamaliel? Eu falei, pode. Ele, mas eu, por quê? Ele, porque eu sou casado, tenho 3 filhos, 3 ou 4 filhos. Se a minha mulher souber que eu aceitei Jesus, a família dela, que todas é testemunha de Jeová, tem até anciões lá, eles vão obrigar ela a me largar. Aí eu falei, então, ó, fica o segredo entre nós dois, e você continua servindo Jeová lá, mas você é o Gamaliel oculto lá. Ele, pastor, eu não vou, eu amo a minha família. Eu falei, ó, Deus entende isso, se eu entendo, Deus entende. Então você fica firme no propósito do Cristo e vai para lá. Aí eu falei, mas você toma cuidado, porque isso pode ser apagado da tua mente, porque a mentira é tremenda. A mentira tem que ser revelada. Agora a salvação dele é entre Deus e ele, não cabe a mim, mas que ele aceitou Jesus, aceitou. Que ele se dobrou, se dobrou. São muitos os falsos mestres, eles estão no mundo, são muitos. Tem outra cristologia que não tem nada a ver com a nossa cristologia. A nossa cristologia é essa: o Espírito Santo é que convence. O Espírito Santo é o autor direto da tua salvação, do juízo do pecado. Ele te convence da justiça, do juízo e do pecado. Quando eu aceitei Jesus, não foi as palavras bonitas do pecador, foi o Espírito usando ele para atingir meu coração e me converter. E o Espírito Santo que iniciou a boa obra vai levar até o fim. Ele veio, entrou, ficou, me convenceu e permanece em mim. Então eu tenho quem? O Espírito Santo. Por eu ter o Espírito Santo, as obras da carne fugiram da minha vida. Eu não ando em divisão, prostituição, mentira, roubo, lascívia. Não tem essas coisas. Apesar de tudo isso estar ao meu alcance, e eu poder desfrutar a hora que eu quiser me rebelar contra Deus. Mas no momento eu amo de todo o meu coração. Nada, absolutamente nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse amor é isso, é a graça que Ele nos dá de resistir o pecado. Enquanto tiver em você o desejo de resistir à imoralidade do pecado, Deus, o Espírito Santo, está habitando em você. Você é cheio do Espírito Santo, você é batizado nele. Quem aceita Cristo é batizado no Espírito de Cristo, batizado no sofrimento de Cristo, e também é batizado na ressurreição do Cristo, aguardando. O Tito diz: a bendita é a esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não se iluda com essa falsa doutrina de pessoas que não aprenderam o Evangelho e gostam de dizer que só tem o Espírito Santo quem fala a língua. Mentira! Gálatas 5 diz que quem tem o Espírito Santo e anda no Espírito é quem foge da prostituição, da lascívia, da contenda, da inimizade, de todas essas coisas. Se você é benigno, olha só que lindo isso aqui, ó. Vamos lá? Olha que maravilha, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há nada que te condene, porque você está no Espírito. Aí diz assim, ó: e os que são de Cristo crucificaram com ele as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em Espírito, só quem vive no Espírito, quem tem o Espírito, quem está cheio do Espírito, andemos também em Espírito. Então você tem o Espírito Santo, meu querido. O que falta em você, que às vezes tem o fruto do amor, é longânimo, é benigno, é pacífico, é pacificador. O que falta em você é falar: Senhor, eu tenho o direito de falar em língua, eu quero falar em língua. Busca esse dom para que o que está dentro de você se manifeste. Você vai pôr para fora, porque está dentro, tem que sair. Então peça a Deus para que você tenha condições de manifestar o falar em língua, porque esse é o teu direito, você está cheio desta graça. Diz aqui, ó: devem ser os falsos mestres, enganos e são contra Cristo. Devem ser motivo de cautela, porque senão você tem a tua herança e eles tiram de você, como o Espírito Santo. Ah, você não tem porque não fala em língua, mas o irmão ama, o irmão resiste o pecado, o Espírito Santo está em você, você está cheio do Espírito Santo, está dizendo: não, eu não tenho ele. Que tristeza se você convida alguém para sua casa
e você tem essa pessoa dentro da tua casa e você simplesmente ignora ela o tempo todo, como é que essa pessoa vai ficar? Vai se sentir triste, frustrada. Vai, puxa, estou aqui e o Luiz nem toca, a irmã João nem toca, ó, né? O irmão Beto, a irmã Vânia, a irmã Denilda Cardoso nem está se tocando que eu estou aqui, ainda está me buscando lá, eu estou aqui, ei, América, eu estou aqui dentro. Foi isso que o presbítero Azeredo fez comigo. Ei, meu filho, tu está cheio dele, pede ele para se manifestar. Não tem Deus. Os falsos mestres, falsos profetas não têm Deus, não devem ser recebidos como pregadores nas reuniões da igreja. Você tem que ver, é melhor que você coloque o de casa, que você confia nele, do que você trazer esses falastrão, cheio de jargões evangélicos, cheio de confusão evangélica, cheio de conversa fiada. Então vamos ficar com os de casa, né? A estrutura, João escreve uma carta manifestando alegria por acreditar que alguns deles andavam na verdade e advertindo em amor contra os perigos da falsa doutrina herética. Quais eram as falsas doutrina herética, né? Elas não traziam a verdade dos mandamentos. O verdadeiro pregador, o verdadeiro doutrinador de Cristo, ele te ensina a permanecer na verdade, a permanecer nos mandamentos do Pai, a andar firme com o Filho, a amar, a ter zelo pelo Espírito do Cristo que está dentro de você e a produzir obras de fé. Ele ensina que o importante não é falar de fé, o importante é as obras de fé. Então temos que ter obras de fé. Então vamos lá, Cristo em 2 João, a semelhança do que escreveu na primeira e na terceira carta, o apóstolo João refuta os falsos mestres que tentavam deturpar a mensagem sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aí João vai dizer assim, ó, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, e sim o enganador é o anticristo. Ou seja, está dizendo que muitos naquela época tinha uma doutrina que dizia que Jesus não havia vindo em carne, que o Salvador não havia vindo em carne, que Jesus era só tipo um aspecto do Deus vivo, algo que representava Deus, né? Que não, mas a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Então eles criaram um monte de caraminhola, como tem pessoas que dizem assim, irmão, quer receber o Espírito Santo? Aí o irmão fala assim, ó, sobe monte. Quem já ouviu isso falar aqui? Você já ouviu as pessoas falar isso? Não quer receber o Espírito Santo? O irmão tem que jejuar 7 vezes, subir um monte, fazer jejum, oração, tem que andar, tem que não falar nada, ficar em santificação. Ali, ó irmão, e você fica glória, glória, glória. Eu já fiquei tanto glória, glória, que eu perdi a minha voz, tanto gritar, e nunca recebi o Espírito Santo. Aí depois, tá rindo? Perdi a voz, aquilo para mim era benção, era maravilhoso, podia me dar um problema na garganta. Eu era um indulto na fé. Aí, quando eu aprendi, eu falei, Jesus, quanto mico eu paguei, eu ficava glória, 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 até minha voz sumir. E eu chorava porque, pô, Deus não está me aceitando, não tem o Espírito Santo. Ah, meu Deus, eu ficava naquilo. É bom a gente passar, né, pelo tempo de menino, para depois a gente ter como falar, né? Eu passei por isso. Então, o que a Bíblia diz? Quem tem o Espírito Santo é quem não peca, não adultera, não é fofoqueiro, não dá golpe na carbaía, não tem gato na light, não tem gato na água, né? Não prostitui. Se no seu coração houver essas coisas e você for firme nesse propósito, não há lei contra você, ou seja, nada te condenará. Então a Bíblia não dá tanta ênfase a falar em língua, porque Paulo diz que parece que é importante, que quem fala língua gosta dele. O povo olhar para ele, o povo olhar para ele, nossa, mas isso não é sinal para a igreja. A Bíblia diz a Bíblia diz que isso não é sinal para a igreja, é sinal para o mundo lá fora, que eles entram na igreja e esse irmão está falando essa língua, que língua é essa? Agora para a igreja, sinal de Espírito Santo para a igreja é não prostituir, não adulterar, não ser fofoqueiro, não ser golpista, ser parceiro do seu ministério, do seu pastor, ser contribuinte.
ser ofertante, olhar para um projeto desse como nós temos aqui e falar, caramba Deus, eu quero investir nisso, isso é teu, eu quero estar nesse negócio. Você tem que ter sabedoria de estar no que é verdadeiro, de estar no que é perfeito. Ter prazer na obra do Senhor. Isso, ter prazer. Ter gozo. Gozo, meu irmão, esquece o falar em língua. Saiba que você tem direito de falar em língua. Vá buscar a Deus em santificação e fala, Senhor, eu quero falar em língua. E entra na igreja, quando tiver oração, tu fica ali, Senhor, me visita. Primeira coisa, ela vai vir na tua mente. Eu lembro que eu estava na igreja, aí de repente veio na minha mente, eu não sei a língua que veio na época, se eu falar que eu sei, eu estou mentindo, porque é tantos anos, né? De repente veio aquilo na minha mente assim, aí eu fiquei assim, eu falei, agora, como falar isso? Por isso que o irmão, quando começa a falar pela primeira vez, a língua dele enrola, porque é uma língua que ele nunca falou, mas depois que você fala, ó, eu estou aqui aguçando meu homem interior para falar em língua. Depois que você fala, você abre a boca, ó, abra face e devassa, graciou decovanagandaganagasai, ó, vem, vai fluir, porque já está lá dentro de você. Eu não preciso de ficar para falar em língua, não preciso. Isso aí é meninice dentro da igreja, não ensinaram. E quando você quer falar, logicamente que existe um lápisezinho, né? Eu estou aqui, de repente, irmão, fala em língua aí, você está aqui com a mente carnal, aí você tem que vir para teu homem interior espiritual. Se eu entrar nele, ó, já está vindo. Quando eu entro nele, ele já veio, ele está lá. Estou até me arrepiando, porque você você exterioriza ele. Então esse negócio, não fala em língua, é só quando eu estou ali. Não só fala em língua quando tem batucado dentro da igreja. Aí começa a falar, não. Eu lembro que o pastor que eu andava com ele, um dia ele chegou para mim, está batizado com o Espírito Santo. Aí eu falei, sou. Aí ele olhou para mim e falou, então fale em língua aqui agora, na minha frente. Eu, hã? Como? Aí ele, fale em língua agora, rapaz. Ele começou lá, aí eu fiquei assim, não, mas eu não consigo. Ele, então, o irmão, começa a exercitar isso. Porque se o irmão tem o Espírito Santo, não tem hora, não tem momento para você falar em língua. Quando tu, é um lápis, é um fio de navalha, de uma dimensão para outra. Ele falou assim, ó, tu tá aqui na tua mente carnal, quando tu aguçar a tua mente espiritual, vai vir um homem espiritual. Se tu é espiritual, ele vai vir a verdade. Se tu começa, ó, já estou abrindo, eu estou indo nele. Estou vindo em mim mesmo, no meu interior, aí começa a fluir a língua, entendeu? Às vezes eu estou orando aqui no dia da oração, quando eu estou muito cansado, muito fadigado, fica difícil de eu entrar dentro desse plano, de eu sair não é plano espiritual não, de eu sair da minha mente cansada carnal e tentar aguçar o meu homem espiritual. Aí eu não quero ser mecânico, eu posso mecanicamente falar que já está gravado na minha mente, parte dela, mas eu fico aí, quando eu sinto que ele está fluindo, eu pego e falo, porque eu sei que estou falando do Espírito de Deus que está em mim, do dom que o Espírito Santo colocou em mim, ele permanece lá e ele me dá para falar. Então você que ainda nunca falou em língua, você fala em língua, você só ainda não percebeu. Quando você perceber, você vai usar aquilo que você tem. Eu fui batizado no língua. Entendeu o que eu estou falando? No caso, então, a minha companheira falou assim, a minha esposa, né? O apóstolo João, na segunda epístola, que foi, pode falar. Eu já fui batizado, porque depois a pessoa falou comigo, né? Aí ela falou assim, minha esposa, falou assim, e você estava falando em língua, mas eu não me lembro, Então a primeira, segunda e terceira João, segunda e terceira João, ele está levando os crentes ao amor e advertindo contra os falsos mestres. Os falsos mestres naquela época traziam a doutrina dos antinomianos, que era, né, nós temos aí algumas denominações, ainda hoje, que pregam essa falsa doutrina. Aceitou Jesus, salvo para sempre. Eu lembro que eu era jovem, não era crente. Aí tinha um rapaz que estava com a gente, né? E nós tínhamos na época arrumado umas meninas até bacaninha para namorar, tinha uma bonita pra caramba, eu estava lá de olho na menina andando, e ele também querendo a mesma menina, e a gente tentando paquerar, e eu falei, rapaz, você tá com aí apareceu na época
umas pessoas que, né, umas lésbicas. Aí se uniram aquelas meninas. Eu fiquei assim, eu falei, pô, esse garoto andando com lésbica, com homem ao mesmo tempo. Aí eu falei com ele, pô, cara, eu vou sair fora daquele. Que nada, rapaz, vamos ficar porque a gente aproveita. Aí eu, nessa época, eu tinha mais ou menos 16 anos. Aí eu falei assim, não vou não, cara, não sou chegar nesse negócio aí não, tem coisa errada aí. Lá dentro de mim eu senti. Aí eu falei com ele, pô, não quero isso não, eu vou sair. Ele, que nada, rapaz, eu sou da igreja tal, ali do tal lugar. Eu, e aí? Não, isso não tem nada, eu já aceitei Jesus, salvo para sempre. Aí eu nunca esqueci daquilo, nunca. Aí eu olhei para ele, mesmo eu não sendo crente, nem praticante do catolicismo, que eu era católico e não ia, eu olhei para ele e falei assim, rapaz, tu é salvo de ser salvo nada, salvo desse jeito aí, tá amarrado. Não falei tá amarrado, foi você é besta, rapaz, salvo no meio das coisas erradas? Foi eu, saí. Aí depois que eu aceitei Jesus com meus 18 anos, quando eu me formei no seminário, eu lembrei desse fato e nunca me esqueço disso. Então tem a doutrina de salvo para sempre. Tem denominações aí que ensinam isso. Eu creio que salvo para sempre, se eu vier fiel e de repente eu morrer aqui, passar, né, a divisão do material para a eternidade. Fui fiel, sou salvo para sempre. É irreversível. Mas enquanto eu estiver vivendo nesse mundo, eu tenho que ser fiel. Mas o irmão até tirou essa dúvida. Eu falei assim, se a gente, por exemplo, está em cima de uma cama, aí se o irmão, se tiver todo no erro e o pastor vier e falar assim, para ele voltar para Jesus, ele tem esse tempo. Tem esse tempo. Tá respirando. Agora, e se você morrer instantâneo, for atropelado assim, um acidente? Já era. Se morreu no pecado, já era. Morreu na prática do pecado, já era. Isso. Se você está lá, está na igreja firme, um exemplo, está na igreja firme, aí um dia tu desvia, tu vai lá, né, se tu fumar maconha, tu volta a fumar maconha, vai se prostituir e tal, aí tu morre lá. Meu filho, já era. Negou a Deus com as suas obras, já era. Céu é lugar de santificação. Por isso que temos que andar nesta palavra. Paulo fala para a igreja primitiva, nas suas epístolas e no livro de Atos: o evangelho qual eu vos preguei, pelo qual vós sois salvos, se praticardes eles e retiver no vosso coração. Paulo está falando isso. O indivíduo volta para o pecado, não está praticando ele, não está. Nós erramos, estamos sujeitos ao erro, somos. Eu não condeno ninguém que o cara foi fraco, voltou para o pecado, foi lá para a prostituição. Não, o homem está sujeito ao erro mesmo. Mas o cara morreu na prática do pecado, eu digo, está salvo que um dia ele aceitou Jesus. Não vai mentir na frente das pessoas para passar óleo na cabeça do pecador, não. Joga mesmo ele no lugar onde ele está. Não, errou e acabou. Entendeu? Então nós temos que, ou se ensina ou não. Não tem meio termo. Os falsos mestres, os falsos profetas lançam falsas profecias e falsas doutrinas que muitas das vezes põem em confusão a mente das pessoas. A Bíblia diz assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que é ser fiel até a morte? Ser fiel. Inclusive, lá na Paraíba, teve uma pessoa há pouco tempo agora, mês passado, ele veio falecer. Ele era crente, mas ele se desviou, ficou por muitos anos na prática errada. Aí o pastor foi lá para pedir para ele voltar para Jesus. Ele voltou para Jesus, entendeu? Mas é porque deu tempo ainda. Ele voltou, mas ele confessou em vida. Aí depois ele morreu. Mas ele vinha na prática do pecado. Você pode até estar no pecado. Mas se você tiver uma oportunidade, né? Eu lembro que o camarada era um homem, ele me ganhou para Jesus. Né? Ele foi salvo. Foi a pessoa que me ganhou para Jesus, que me deu o primeiro livro cristão para me ler, evangélico. Foi ali que eu li, foi a história de José do Egito. E aquele homem, o filho dele cometeu um crime, roubou, né? Pegou algo de alguém e correu para dentro da casa dele. E ele é muito parecido com o pai. Como era um corredor escuro, o cara veio atrás do filho. Quando o pai sai, não deu para discernir quem era quem. O cara foi e matou o pai, deu os tiros no pai, pensando que era no filho. O pai morreu. Mas antes dele morrer, ele ficou agonizando lá ainda. Ai meu Deus, me ajuda. Aí veio um rapaz do lado, que era diácono da Assembleia de Deus, veio e falou: Carlos, se conserta com Jesus. Ele, me ajuda, se conserta com Jesus agora. Ele, ai meu Deus, Jesus, me perdoa meus pecados, Senhor, me perdoa, eu vivi, eu pratiquei o erro, mas eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim. O jovem orou pelo perdão do pecado dele, e ele ficou, e de repente ele foi, respirou e passou para a eternidade. Mas ele teve o quê?
a oportunidade. Vai chegar lá chamuscado do fogo, como dizemos, né? Mas teve a oportunidade. Por quê? Ele confessou a Cristo e se arrependeu. E o rapaz falou, aí começou a chorar quando ele começou a se confessar, porque ele percebeu que ele ia morrer com o tiro que ele ganhou. Então, quer dizer, ele teve essa oportunidade. Deus foi misericordioso com ele, que salvou ele. E as pessoas que não têm? Então nós temos que vigiar. Segunda João e terceira João nos fala das dificuldades que a igreja encontrou por causa dos falsos mestres e falsos crentes e falsos profetas, que vêm para a igreja e não querem se libertar das suas mazelas, gostam de trazer elas dentro de si. Evangelho não tem meio termo, não tem negociata, porque quem não é vai passar... sim ou não. É o sim ou não. Quem passa você, quem passa a revista é o próprio Deus. É a procedência do diabo. É isso aí. Então não tem meio termo, é viver evangelho. E não é viver uma aparente santificação. Tem gente que bota roupa bonita, bota louvor na casa dele para tocar altão, mas ele tá com o gato na Sedai. E na Light. Ele tá com o gato na Light. Ele dá golpe na casa. Entendeu como é que é? Ele sai por aí, dá umas quebradas e por aí volta. Aí na casa dele ele começa, Jesus é maravilhoso. Eu fico olhando assim, eu ia lá. E tem outros nesse mundo que estão sofrendo aí. Não, irmão, o critério é de Deus, porque às vezes nós estamos vendo coisa que está acontecendo com o meu irmão, com a minha irmã. Você não pode julgar. Entende? Você não pode julgar. Tem coisa que eu vejo que eu calo minha boca e fico olhando. Aí eu lembro que uma pessoa foi para a igreja, onde eu pastorei 5 anos. Aí a irmã, quando sentou lá, aí vem logo, né? Os crentes da casa de Jairo são terríveis. A irmã está rindo. Os crentes da casa de Jairo são endemoniados. A irmã sentou lá, né? Bonitinha, veio para o culto de domingo, toda perfumada, bonitinha. Aí sentou, aí o irmão veio me tirar. Eu estava sentado assim, nesse banco mesmo, assim na ponta. O irmão me pastor, cara, falar com o senhor agora. Aí eu, daqui a pouco, não, agora. Falei, tá. Aí fui assim, saí pela portinha, tinha o banheiro lá atrás. Ele, aquela irmã lá, ele olhava pela greta da portinha, tá vendo? Aí eu olhei. Qual? Aquela lá. Eu falei, tá. Pastor, assim, assado, cru, cozido, picadinho. Aí eu falei assim, irmão, ele, pastor, e aí? Eu falei, irmão, faz o seguinte, o irmão sai primeiro, eu vou dar um tempo aqui, depois eu vou sair, mas quietinho. Aí ele saiu, eu fui lá, sentei, fiquei quieto. Aí preguei a palavra do Senhor. Quando acabei o culto, aí eu não tinha esse hábito. Com quem eu falei, irmã, foi muito bom a sua presença aqui, espero que a senhora volte outra vez, foi um prazer, um privilégio ter a senhora aqui. Aí ele ficou com o olho regaladão assim, me olhando. Bom, o lugar do pecador é aqui, para ser consertado pela aplicação da palavra. Está entendendo? Veio sendo. Aí o que é que passou? A irmã veio outro domingo, ouviu a palavra e falou, poxa, eu gostei muito da maneira como o senhor prega. O senhor falou, irmã, aqui... Aí eu falei na frente, todo mundo, é a casa dos imperfeitos. E perfeito só Jesus é. E ele conserta a nossa vida por meio da aplicação dessa palavra. Se a senhora quiser me dar o privilégio de ter a senhora aqui, qual o dia do culto da doutrina? Aí era quarta-feira, foi toda quarta, irmão, toda quarta ela estava lá. E o fofoqueiro da casa de Jairo era o maior faltador do culto de doutrina. Está entendendo? Então como eu vou julgar a pessoa? Deixa ele lá, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Meu irmão, eu não quero saber o que você fez, o que você cometeu. Eu quero ver qual é o fruto que você está produzindo. O fruto. Não tem aquele rapaz, não fala o nome não, que trabalha perto de você lá. O que ele falou de mim? Ele falou mal? Falou muito bem. Então, ele foi crente dessa igreja onde eu pastoreei. Pergunta a ele se algum dia eu desprezei na igreja. O dia que ele botou o pé na igreja, o rapaz me chamou, o mesmo, crente de Jairo. Aí foi ele e o outro parceiro dele. Ainda veio a irmãzinha junto para reforçar. Pastor, esse rapaz, ele cheira, e pastor, a família dele é assim, é assada, é cozida, é mal passada, é crua. Irmãos, não falem nada. Deixa comigo, deixa comigo. Vamos orar, botou lá.
Sabe o que aconteceu? Ele veio no culto, sentou na pontinha do banco, assim, na porta, tinha a porta de entrada, assim, ele ficou lá, para nós terminar a palavra de hoje. Os falsos crentes, os falsos mestres, os falsos profetas, não, todo mundo está dentro da igreja. Aí esse camarada ficou com a cabeça baixa, ouvindo. De repente eu olhei para ele, tinha lágrima nos olhos, porque o desejo dele era ficar firme, mas ele tem fraqueza de pecado, e ele sabe disso até hoje. Aí eu fui, veio uma vez, veio duas, veio três, ele levantou a mão, aceitou Jesus como Salvador de novo, fez o concerto com Deus, orei por ele. Aí ele, no outro domingo, ele já veio todo bonitinho: pastor, posso pegar esse bolo de folheto? Ele pegou um bolo de folheto, os outros não faziam. Pegou um bolo de folheto, vou ficar lá na frente da igreja. Ele ficava na frente, dando, gente, ó, em nome de Jesus, vem aqui na igreja, uma bênção. Só ele na frente da igreja distribuindo folheto era o testemunho da nossa igreja, que todo mundo sabia que ele fazia as coisas erradas, cheirava, fazia de tudo. Todo mundo falou tanta coisa dele, eu mesmo não tinha certeza disso, nunca tive problema. Ele usava droga, que ele falou para mim que usava droga. Ele na frente da igreja distribuindo folheto, ele era o testemunho da igreja. As pessoas começaram a entrar nos cultos, porque, poxa, admiro o irmão, agora está aqui. Quando eu ia fazer culto ar livre, levava ele, e rapaz, ele parado lá, todo mundo ficava olhando, prestando atenção na mensagem, porque via ele lá e falava: esse cara estava aqui perdido, todo arrumadinho, cheirou, rapaz, uma bênção ele, um evangelista de mão cheia, pregava, ó, vai na igreja, Jesus liberta, não tinha restrição nenhuma de falar do amor de Cristo. Porque se você vacilar como pastor, como crente, como filho de Deus, você dá ouvido dos crentes da casa de Jairo, que não são crentes, são os falsos crentes. Você dá ouvido dos falsos mestres, falsos profetas. Você dá ouvido a outro evangelho que não é o de Cristo. Sabe qual é o evangelho de Cristo? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então, cansado, sobrecarregado de quê? De pecar, de sofrer, de viver nesse mundo. E o lugar do alívio é no banco da igreja. Então pode entrar aqui homossexual, lésbica, ladrão, bandido, traficante, vai ouvir Cristo e não faço diferença de ninguém. De ninguém. De ninguém. Tudo é igual. Ei, pastor, tudo igual. Tem lá na Paraíba, mas é religioso. O Frei Damião é um padre, né? E quando as prostitutas chegavam perto dele, sai de perto de mim. Porque a ideia... Jesus, a prostituta, Jesus, né? Falou: vai mulher, você, teus acusadores, agora cadê? Agora vai no pé de mais. Que a ideia da falsa doutrina é fazer você perfeito e as pessoas imperfeitas. O verdadeiro evangelho, ele te salva, e por você ser salvo e gratidão ao seu Salvador, você ama e suporta o pecador, para que o mesmo poder que operou em você opere naquele. Que poder que operou em mim? Ó, vai lá. Então, às vezes eu sei, o membro da igreja está em um pecado, praticando, mas eu deixo ele. Aí o irmão chegou para mim: pastor, é a Santa Ceia. Eu falei assim: já viu o que está escrito lá? Cada um julgue-se a si mesmo e participa desse corpo. Não sou eu que devo julgar ela ou ele. Ele vai se julgar. Aí a pessoa ficou me olhando assim: não, o senhor vai dar ceia. Eu falei: se eu tirar a ceia dele, a ceia é minha, não é do Senhor. Então, o dia que Jesus descer e tirar a ceia da mão dele, tirou. Agora eu não vou mais tirar, não. A pessoa pegava, comia o pão, e quem come e bebe sem discernir o corpo, come condenação para si. Aí o que aconteceu uma vez? A pessoa se despiu daquele pecado, consertou a vida, por quê? Cada vez que aí ela mesmo deu testemunho, aquela pessoa: toda vez que eu participava da ceia, pastor, eu me sentia uma imunda. Eu me sentia uma imunda, mas eu comia assim mesmo. A rebeldia é triste. Ela deu testemunho. Por quê? Aí, mas de repente o Espírito Santo veio e falou no meu coração, e eu mudei minha vida, não aceito viver mais isso. Quer dizer, o templo quem faz é Deus, não somos nós. Ninguém é dono de ceia, a ceia é do Senhor, e é para todos. Cada um julgue se é digno de participar. Se não for e comer, come condenação, mas pastor nenhum tem autoridade de impedir ninguém de tomar Santa Ceia. O mais que o Espírito Santo mantém tanta falsa doutrina aí, tem tanta besteirada no meio da igreja, entendeu? Que eu falo assim: Jesus, que negócio é esse? Uma das grandes besteiradas dentro da igreja é a troca do evangelho do Cristo, esse evangelho que eu estou pregando para vocês aqui, pelo evangelho da facilidade, o oba-oba. Ó, Deus vai fazer você arrebentar esse ano. Oi?
É o milagre, é cura, é bênção. Você vai receber. É ter sem ser. Quer ter sem ser. Ele quer ter honra, ele quer ter fama, ele quer ter dinheiro sem ser digno daquilo ali diante de Deus. O que te torna digno diante de Deus? É uma vida de santificação. Aí trabalha, você tem riqueza. Uma vida de santificação. Santifica o teu casamento, vai ter casamento feliz. Uma vida de santificação se santifica que você não vai ser um viciado, um ébrio, um beberrão, um usador de droga. Se santifica que você não faz gato na light, na SEDAI, não dá golpe no teu irmão. Se fizer isso, dá certo. Por quê? As coisas acontecem quando o evangelho é omitido, o pecado se avoluma. Quando o evangelho é pregado, é posto à luz, o pecado regride. Então precisamos de pregar o evangelho. Que o Espírito Santo te abençoe, que fale melhor em seu coração. Próxima semana, Epístola de Judas. Próxima semana, Epístola de Judas. Vamos estudar essa epístola maravilhosa, que o Espírito Santo fale melhor em seu coração. Um grande abraço, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Escola Bíblica Dominical da Igreja Pentecostal DOFCA. Deus te abençoe.